E eu vou trazer aqui uma fala do técnico Jorge Sampaoli falando sobre a demora para a chegada do volante e do zagueiro em que o Galo busca no mercado. Vamos ouvir? Nós hicimos uma planificação que com o clube a início da temporada. O clube está intentando darnos la posibilidad de concluir la janela en relación de nuestro pedido, pero bueno, eso no depende de nosotros. Nosotros trabajamos con los jugadores que tenemos y jugaremos de la forma que la estamos haciendo con los jugadores que hoy tenemos. La llegada de jugadores ya pasa por mi necesidad o pasa por o excede mi necesidad, excede. Cualquier entrenador quiere tener los mejores jugadores, pero eso no está a mi alcance. Yo tengo que trabajar con los que tengo que mejorar a Pacini, a Cissé, a Indio, que son los que tengo hoy, como moneda de recambio y hacerlo de la mejor manera posible. Después el tiempo dirá si esas necesidades fueron resueltas o no. Pero eso realmente, el tema de llegadas y de salidas, inclusive mi planificación es mucho antes. Es decir, lo que me excede es la concreción, porque yo no lo decido. Tá aí o Jorge Sampaoli falando sobre a situação, né, do elenco do Atlético, e Henrique, ele falando também muito sobre a situação dos próprios meninos do Atlético, né, que estão sendo aproveitados agora nesse início de temporada no Campeonato Estadual. Eu gostei dessa fala do Sampaoli, o Cabidão até falava sobre isso no pós-jogo do último jogo, que o Sampaoli, eu tenho gostado da postura dele em algumas coletivas, porque ele tá bem mais político do que em 2020, e eu gosto desse tipo de postura do técnico, que sem expor o clube, sem expor os jogadores, ele divide a responsabilidade, porque a bomba sempre estoura pro técnico. Todo mundo cobrava o Scarpa, cadê o Scarpa, por que o Scarpa não joga? Ele foi e explicou os motivos dele porque o Scarpa não joga. Agora a gente pode tentar entender isso e tentar cobrar do próprio Scarpa, analisar o Scarpa, ou ver se o São Paulo está certo ou errado nessa decisão dele também. Agora sobre reforço, de uma forma muito mais política, muito mais polida do que em 2020, por exemplo, até porque hoje o clube é mais organizado, ele cobrou os reforços, deixou claro, olha, não tenho meu zagueiro, não tenho o volante. O erro do Sampaoli demorou muito para identificar que precisava de um zagueiro. Foi ao longo de janeiro que ele teve esse estalo de vou precisar de um zagueiro. Sendo que todo mundo sabia que o Atlético precisaria de um zagueiro. E agora essa questão do volante fica mais grave ainda com essa lesão do Alexander. E eu gostei dele falar que ele vai ter que trabalhar os meninos. É melhor você trabalhar os garotos da base que tem um bom potencial, que tem uma boa perspectiva, do que trazer jogadores que vão tomar o espaço desses moleques, mas que não vão ter uma projeção tão grande. E ele encerra falando que a decisão não é dele, algo que o Pedro Daniel explicou muito bem também. Mas, Rafa, você que já passou por esse momento de transição, me chama a atenção como a gente sempre fala em trabalhar os meninos no início da temporada, no campeonato estadual, e de repente eles somem ao longo do ano, né? Parece que o que só vale teste no Campeonato Mineiro, só vale colocar os meninos para ter uma experiência mais profissional, mais importante no Campeonato Estadual, e aí a temporada vai chegando, os jogadores, né, que já estão no nível, obviamente, muito mais à frente, eles vão fadigando, mas preferem utilizar, por exemplo, os jogadores que estão num nível físico mais baixo, do que dar oportunidade para os moleques que estão vindo da base, entre aspas, não estão prontos, mas fisicamente eles estão mais apurados. Mas é difícil, Capitão, assim, no Mineiro nós já estamos vendo que cada dia mais existe mais pressão e é mais difícil você dar oportunidade para os garotos. Falamos aqui agora há pouco. Joga um jogo, 2 jogos, com alguns jogadores da base ou com um time mesclado, o time não ganha, é uma pressão gigante. Aconteceu isso com o Atlético no início da temporada, ou esse ano. Ano passado, do mesmo jeito. O Atlético jogou ano passado com um time com quase todo mundo da base. Empatou 3 jogos, o mesmo desempenho desse ano, tá? O mesmo desempenho desse ano. A base do Atlético foi massacrada o ano passado. Porque massacrada, tanto que teve uma reformulação gigantesca no Sub-20, não só por isso, mas esses empates, esses 3 empates do ano passado do Sub-20 foi massacrado. E o time agora, o time reserva do Galo,
teve o mesmo desempenho. Então, assim, a paciência é zero com a base. É só o discurso que é bonito, mas a paciência é zero. Aí, eu acho que depois muda. No brasileiro, é mais difícil mesmo se você dá oportunidade. Quando o brasileiro tá rolando, no meio da temporada, aí vai depender da necessidade. Hoje, por que o Pacini tá tendo oportunidade? Porque só tem o Renan Lodge. Se tivesse Renan Lodge e Arana, o Juninho Pacini... Capixaba, que Se tentaram tivesse o tanto. Juninho Capixaba e o Renan Lodge, ou o Juninho Capixaba e o Arana, o Pacini não ia pegar nem no escolete. O Pacini talvez não estaria nem no profissional. Então, o futebol, os meninos da base, você tem que treinar bem, você tem que saber ser bom jogador, você tem que ser disciplinado. Aí o Izep quase perdeu a sua chance, foi reintegrado. Tomara que agora ele cumpra com as obrigações de maneira melhor. Então, assim, a necessidade, além disso tudo que eu falei, a necessidade. Hoje o Atlético tem uma lacuna onde? Lateral esquerda. Falávamos dos zagueiros, o Atlético renovou com o Vitor Hugo. Quando que o Vitão vai ter chance? Poucas. Poucas. E nós Poucas. estamos falando em zagueiro ainda. Quando que ele vai ter? Então, não é tão simples assim. Essa transição ela é muito complicada porque os clubes eles sempre estão no fio da navalha. É impressionante como tudo é no limite quando se trata de Campeonato Brasileiro, de Série A, de clubes que estão disputando o topo do futebol brasileiro. Ô, Vini Boy, ele falou sobre a demora, ele fez uma cobrança, evidentemente respondendo a um questionamento que foi feito a ele, mas ele fez uma cobrança meio que velada, mas para quem entende ali dos meandros do dia a dia, sabe que foi uma cobrança do técnico Jorge Sampaoli no sentido assim, ó, eu fiz a minha parte, agora tá na mão de quem contrata e eu tô lavando as minhas mãos aqui, fez como o Pôncio Pilatos, né? Pô, esse esquema de chegadas e saídas, ele foi feito muito antes, o planejamento de chegadas e saídas, mas agora não excede a função dele, ele não tem mais o que fazer em relação a isso. Ele deixou bem claro, inclusive disse, a mim e a qualquer treinador, nos gusta trabalhar com os melhores jogadores, mas enquanto não chega, a gente trabalha com o que tem. E enquanto isso, a gente vai usando Pacini, Cissé, Índio para tentar melhorar esses jogadores da base. E lá na frente a gente vai ver se deu certo ou se deu errado. Ele meio que lavou as mãos nessa questão dos reforços. Deixou claro no colo do Paulo Brax essa responsabilidade, né? Sim, é aquela coisa, a gente conhece o Sampaoli de outros carnavais, a gente sabe que ele pede sempre os reforços, né? Que a famosa lista de reforços do Sampaoli, né? E eu mesmo falei isso até no final do ano passado, que o Sampaoli já entregou a lista dele, né? Logicamente falei brincando, sem ter informação, mas que o Sampaoli já entregou a lista dele e o Atlético vai ter que correr, vai ter que se cuidar aí para poder atender os pedidos do Sampaoli. Eu acho que a janela de transferências do Atlético tá muito boa. Lógico que o Sampaoli ele nunca vai se contentar com esse, com aquele jogador. Ele vai sempre querer pedir mais. Vai sempre querer contar com aqueles jogadores que ele julga ser necessários e para contratação. Só que não dá para esquecer da base, não dá para esquecer dos rapazes aí. Do Pacini, que jogou muito bem contra o Pouso Alegre, do Cissé, que tá pedindo passagem, do Índio, do Cauã Soares. Só um momento. Sim, passagem para cá, vai para onde ele? Ah, cara, pros títulos. Passagem para onde? Você não quer ser campeão, Sampa? Sempre campeão. Então pronto. Sempre campeão. Então pronto, é um trabalho aí a várias mãos. E você tá fazendo a sua parte, os jogadores que façam a sua parte, a diretoria também. Mas se o Atlético entra esse ano selecionando 9 jogadores das categorias de base para serem trabalhados já nesse começo de temporada, eles não podem ser esquecidos não. Os reforços eles podem vir com o curso do caminho. E como todo time de futebol, lá no meio do ano vão acontecer os pedidos de reforço. Vão ser identificadas as situações de deficiência das equipes. Como todo time acontece. E eu acho que com o Atlético não vai ser diferente. Só que o trabalho de base ele precisa ser feito. O Sampaoli Não, e citou, precisa tem que ser inclusive, colocar esses jogadores, porque é isso que vai gerar recurso para o Atlético trazer melhores jogadores no futuro, gente. A bicicleta tem que estar sempre pedalando, senão a bicicleta cai. E para gastar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. E a forma do Atlético melhor arrecadar, potencializar a arrecadação, é pegar um garoto da base, em quem ele investiu pouco durante o período de preparação, comparado com o que é uma contratação, né, e conseguir negociar, igual o Atlético fez, por exemplo, com o Alisson, que vendeu por 16 milhões de euros, enfim, o Paulinho que veio, entre aspas, de graça e foi vendido por 26 milhões de euros. O Atlético tem que saber potencializar os seus investimentos
para poder... E com isso, amigos... E o Paulo, só rapidinho, Calção. E o Paulo, ele tem feito bem essa janela de contratação. As 6 contratações até agora elogiadas. Não quer dizer que os 6 vão dar certo, né? Mas dos 6, 4 já têm entrado no time e têm dado certo. Ainda não entraram com alguma qualidade. O Alaminda entrou ontem, fez a estreia dele, não foi bem, de fato mostrou que ele está muito aquém fisicamente e precisa entender ainda a rotação do futebol brasileiro. E o Cassierra também em preparação de pré-temporada, porque estava em férias no futebol russo, que nesse período, por conta aí do frio extremo, né, ele acaba, o futebol russo, paralisando as atividades. Mesmo em meio de temporada, o Cassierra ainda estava de férias. Então é isso que a gente tem para ver. O Alaminda e o Cassierra, especialmente, o Maicon, o Renan Lodge, o Vitor Hugo e o Preciado, a gente já viu e tem dado retorno. E eu acho que o Paulo tá nessa linha, sabe? Eu não vou trazer qualquer jogador para dar resposta para o treinador ou para dar resposta para a torcida. Vou trazer um jogador que a médio ou longo prazo, 3 a 5 anos, que geralmente são esses contratos dos jogadores que chegam, vai render ao Atlético tecnicamente, desportivamente, porque senão não adianta trazer só para dar satisfação e fica aí entubando, depois tem que vender barato, igual, por exemplo, fez com o Rony, igual fez com o Fausto Vera, igual fez com o Gabriel Menino, e tomando prejuízo, que o Atlético não está em condição de tomar prejuízo, né? De forma nenhuma. E coincidência, é coincidência ou realmente uma realidade? Ou está dizendo alguma coisa logo mais para frente? Veja só, o Juan Tressoldi, ele fez um golaço ontem. Ele me lembrou Brasil e Polônia, na Copa de 86, que eu estava jogando, entendeu? Sim. Eu até avisei, toca aí pro Edinho. O Edinho fez o gol, o Brasil ganhou de 4-0. Então quer dizer o seguinte, se o gol é parecido, ele já está numa pré-lista do novo técnico da seleção brasileira? Tem que saber disso. É coincidência ou realmente é uma visão que eu estou tendo? Então, Calção, o ofício prioritário, é outra coisa que eu tô o ofício fazendo, prioritário do Juan Tressoldi é marcar e não deixar os adversários se criarem ali à frente da defesa atleticana. Então o Juan precisa melhorar isso de verdade. Não quer dizer que ele fez um gol, que ele virou o melhor zagueiro do Atlético, mas foi um belo golaço e tomara que isso traga a ele confiança. Assim como vai trazer... O que é isso? Você vai falar que você não gostou? A vez que você comeu, tinha até catupiris correndo na sua boca. Assim, de tanto catupiry que tinha. Eu não, que... Vai falar que... Ainda bem que você vai falou falar o burger você do provou? Guinho. Você provou? Não, ainda bem que você falou do burger do Guinho. Você provou? Pegar... O burger do Guinho? Burger do Guinho. Você provou? O sanduíche lá é bom. É bom. É bom? É bom. Então pronto, gente. Então para de fazer gracinha. Burger do Guinho. O melhor hambúrguer da cidade. Não, quem fala. Aliás, um abraço pro Eduardo Madeira, que caiu na 5ª série no sábado. Não vamos reprisar, evidentemente, porque a censura não permite, mas foi um erro que eu fiz no momento. Meus pensamentos intrusivos acabaram vencendo. Vamos para as curtinhas.